Era uma manhã fria de novembro, quando Lucas Pereira, de 72 anos, exalou seu último suspiro. Ele estava na cama, rodeado por um silêncio absoluto, um silêncio que agora parecia ainda mais opressor após tantos anos de vida compartilhada com Helena. Ela estava ao seu lado, segurando sua mão já fria, os dedos enrugados e manchados pelo tempo. Os dois haviam vivido juntos por 4 décadas, e naquela manhã, a vida de Helena havia mudado para sempre. Ela sentia que o tempo havia parado. Helena, agora com 68 anos, olhou para o corpo de Lucas, seu marido, com uma sensação de incompletude. Eles haviam compartilhado tudo: alegrias, sacrifícios e até a dor de não terem filhos. Apesar de nunca terem tocado diretamente no assunto, a ausência de filhos sempre foi uma sombra, uma presença constante entre eles, como se algo estivesse sempre faltando. Mas, mesmo assim, com todas as pequenas imperfeições, Helena acreditava que havia tido uma vida plena ao lado de Lucas. Ele sempre fora sincero e transparente com ela, ou ao menos assim ela pensava. Nos últimos meses, enquanto Lucas lutava contra o câncer de pulmão, Helena cuidava dele com uma dedicação inabalável. Ela o via definhar, sua energia desaparecendo a cada dia, mas o amava com uma força que nunca pensou ser capaz de demonstrar. Quando Lucas partiu, uma parte dela também parecia ter ido embora, como se ela mesma tivesse morrido junto dele. Não havia mais os sons da casa, os ruídos das ferramentas, o cheiro de café fresco que ele costumava fazer pela manhã, ou até o som do rádio tocando música antiga enquanto ele estava em seu jardim, cuidando de suas plantas. Helena agora estava sozinha, e a solidão era um peso que a esmagava. Ela se sentou ao lado dele, no leito, por mais tempo do que gostaria de admitir. Ouvia os passos da casa ao longe, as vozes dos familiares que haviam chegado para prestar condolências, mas estava distante. Seus pensamentos estavam longe, voltando aos anos em que se apaixonaram, a sua vida compartilhada na casa simples que construíram com as próprias mãos, e ao trabalho árduo de Lucas como carpinteiro. A casa que agora se sentia estranha e vazia era uma criação de Lucas. Ele havia trabalhado durante anos para construir tudo com suas próprias mãos, investindo seu tempo e energia. Ele sempre dizia que a casa era o reflexo de sua vida, sólida, simples e cheia de amor. Helena não sabia o que fazer com tudo isso agora. Ela começou a se mover de maneira automática, atendendo os familiares e ouvindo histórias de Lucas que nunca imaginara. Mesmo durante o luto, ela sentia que havia algo mais, algo que não conhecia completamente sobre seu marido. Aquele vazio dentro dela parecia ser preenchido por uma inquietação crescente, algo que a incomodava e que não conseguia entender. A semana após o funeral foi uma sequência de tarefas e mais tarefas. Helena, ainda atordoada, começou a vasculhar os pertences de Lucas, tentando organizar a casa de uma maneira que fizesse sentido. Quando chegou à mesinha de cabeceira de Lucas, suas mãos tremiam. A dor era tão profunda que parecia impossível lidar com ela, mas ela precisava seguir em frente. Ao abrir a gaveta, seus olhos se fixaram em algo que parecia fora do lugar. Um conjunto de chaves, frias ao toque, algo que nunca tinha visto antes. Elas estavam ali, escondidas debaixo de uma pilha de lenços de algodão que ela nunca havia explorado. A descoberta de um objeto tão simples, mas ao mesmo tempo tão misterioso, causou um impacto profundo em Helena. Ela sabia que Lucas nunca lhe ocultara nada, pelo menos não de maneira consciente. O relacionamento deles sempre foi de total confiança, ou ao menos foi assim que ela acreditava. Essas chaves, no entanto, estavam desafiando essa percepção. O que Lucas poderia estar escondendo? Por que ele nunca falou sobre elas? O conjunto de chaves era composto por 3 peças, uma mais antiga, com dentes irregulares e uma superfície desgastada pelo tempo, e as outras 2, mais modernas, mas ainda assim usadas e desgastadas. O que essas chaves abriam? Helena sentiu um arrepio ao virar as chaves em suas mãos, quase como se elas tivessem vida própria, como se fossem o único meio para acessar uma parte do marido que ela nunca conheceu. Cada peça parecia ter uma história própria,
Uma história que não se encaixava no que ela conhecia de Lucas. Ela não conseguia mais se concentrar em outra coisa. Pensou no cobertizo, o lugar onde Lucas passava tanto tempo. Sempre havia dito que era apenas para guardar ferramentas, um lugar simples e funcional. Mas as chaves não faziam sentido ali. Helena se lembrou de que nunca fora convidada a entrar. Lucas sempre encontrava uma desculpa para justificar sua ausência. Só coisas velhas, meu amor, que ela aceitava sem questionar. Agora, aquela frase, que parecia inocente na época, se tornava uma cortina levantada para um mundo desconhecido. O cobertizo se tornava agora um símbolo de tudo o que ela não sabia sobre Lucas. Ela sentiu uma raiva crescente. Como ele pudera esconder algo tão importante por tanto tempo? A confiança que ela sempre acreditara ser inquebrantável agora se via desafiada por essas chaves e pelo silêncio que as acompanhava. Ela sabia que precisava saber o que havia dentro daquele lugar. Mas por que Lucas nunca a deixou entrar? Que segredos ele guardava ali, atrás daquelas portas fechadas? Helena sentia que sua vida havia sido uma mentira, que todo o casamento tinha sido baseado em uma confiança que agora se esvaía com a descoberta dessas chaves. Ela já não sabia em quem confiar, nem mesmo em si mesma. Ela se levantou da cama e olhou pela janela, encarando o cobertizo à distância. A imagem daquele lugar, que sempre havia sido apenas mais uma construção simples em seu campo, agora parecia um enigma, como se algo estivesse ali, esperando para ser descoberto. Helena sabia que não poderia ignorar mais. O medo do desconhecido a envolvia, mas também havia uma vontade irresistível de entender, de desenterrar o que estava enterrado ali, escondido por tantos anos. O que ela estava prestes a descobrir mudaria não só sua visão sobre Lucas, mas também a forma como ela veria a si mesma. Com um suspiro profundo, Helena guardou as chaves no bolso e se levantou. O dia amanhecia e ela sabia que a primeira coisa que faria seria atravessar o jardim, caminhar até o cobertizo e finalmente abrir a porta para o que estava escondido lá dentro. Ela ainda não sabia que aquele seria apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, Helena despertou com uma determinação que ela não sentia fazia tempo. A luz suave do amanhecer penetrava pela janela do quarto, mas não conseguia dissipar a neblina de dúvidas que pairava em sua mente. Com um suspiro pesado, ela levantou-se da cama, os pés tocando o chão frio. A casa estava silenciosa, tão silenciosa quanto na noite anterior. A ausência de Lucas ainda reverberava em cada canto, mas agora ela sentia uma necessidade imperiosa de encontrar respostas. Algo em seu interior dizia que a chave para entender seu marido, e talvez até a si mesma, estava escondida ali, naquele cobertizo. Enquanto se preparava para enfrentar o desconhecido, o peso das chaves em seu bolso parecia se tornar mais pronunciado, como se estivessem se tornando parte de sua própria alma. Ela sabia que não poderia esperar mais. O momento de enfrentar o segredo guardado por Lucas havia chegado. Helena não era mais a mulher que aceitava passivamente as explicações superficiais, aquela que acreditava nas palavras de seu marido sem questionar. O medo e a raiva da noite anterior haviam se transformado em uma determinação implacável. Ela precisava descobrir a verdade. Carmen, antes de tudo, vestiu-se com um vestido simples, mas cuidadosamente escolhido, como se preparasse para uma ocasião especial. Ela sabia que o que encontraria não seria simples, mas queria fazer isso com dignidade. O cobertizo ficava no final do jardim, do outro lado do pequeno pomar que Lucas sempre cultivou com tanto carinho. Helena caminhou devagar, sentindo o peso de cada passo como se estivesse atravessando um abismo. Ela havia percorrido aquele jardim inúmeras vezes, sempre com Lucas ao seu lado. Mas agora cada pedaço de terra parecia ser uma lembrança de um amor que ela começava a questionar. Chegando à porta do cobertizo, Helena sentiu uma leve apreensão. Ela olhou para as 3 chaves que havia encontrado no dia anterior. O som das chaves no bolso soava como um eco distante, mas ela já sabia o que precisava fazer. Com as mãos trêmulas, tirou a primeira chave e a inseriu na fechadura. O barulho metálico do trinco sendo destravado reverberou no silêncio da manhã.
fazendo o coração de Helena bater mais rápido. Ela girou a chave, sentindo a tensão no ar, como se a própria casa estivesse segurando a respiração, aguardando o que ela faria a seguir. A segunda chave entrou com facilidade, mas a terceira, a maior, parecia resistir um pouco. Ao encaixá-la, Helena teve a sensação de que estava prestes a atravessar um limiar que não poderia mais voltar atrás. A porta se abriu com um ranger baixo, como se o próprio cobertizo estivesse se queixando ao ser invadido. A luz suave do dia infiltrava-se pelas frestas da madeira, iluminando o que parecia um espaço imenso, mas que, de repente, parecia estar comprimido sob o peso de todas as descobertas que Helena sabia que faria. O ar no interior estava denso, carregado de um cheiro estranho, quase enjoativo, que não era de mofo ou poeira, mas algo que ela não conseguia identificar. Helena deu um passo para dentro, e à medida que seus olhos se ajustavam à penumbra do lugar, ela começou a entender o que estava acontecendo ali. Não havia ferramentas de jardinagem, não havia peças de reposição para o tractor, como ela sempre imaginou. O que ela encontrou foi algo muito mais inesperado. O cobertizo estava repleto de quadros, quadros e mais quadros, empilhados contra as paredes, cobertos por lençóis brancos que agora pareciam estar guardando algo sagrado. Cada tela estava cuidadosamente disposta, como se aguardasse o momento de ser revelada. O coração de Helena acelerou. Ela não sabia o que esperava encontrar, mas isso estava além de sua imaginação. A cada passo que dava, uma nova tela se revelava. De início, as pinturas pareciam simples, com cores suaves e formas inacabadas, mas ao olhar mais de perto, ela percebeu que essas telas estavam retratando sua própria vida. Cada quadro mostrava um fragmento da sua existência com Lucas, mas não da maneira como ela a lembrava. Eram imagens de momentos cotidianos, mas com uma intensidade que ela jamais imaginou que Lucas tivesse visto. Ela se aproximou da primeira tela, que estava à sua esquerda, e ergueu o pano protetor. O que viu a deixou sem fôlego. Era ela, mas não a Helena de agora, com os cabelos grisalhos e as marcas do tempo. Era a Helena de 40 anos atrás, jovem e radiante, com o sorriso brilhante do dia do casamento. Lucas a havia pintado naquele momento exato, o dia que havia sido o mais importante de suas vidas. Ela podia sentir a emoção da cena, o momento em que ambos haviam feito promessas de amor eterno, sem saber que o futuro guardaria tantos mistérios e segredos. Cada pincelada parecia ter sido feita com um carinho profundo, quase reverencial. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Ela tocou a tela suavemente, como se estivesse tocando o próprio coração de Lucas. A pintura refletia algo que ela nunca percebeu enquanto estava viva: o amor silencioso que ele sentia por ela. Ela sempre soubera que Lucas a amava, mas nunca imaginou que ele a observava com tanto cuidado e atenção. Cada gesto que ela fazia, cada movimento, estava imortalizado ali, em cada pincelada, em cada detalhe que ela nunca havia notado. Ela continuou a explorar o cobertizo, desvendando uma tela após a outra. Cada uma revelava uma faceta de sua vida que ela não imaginava que Lucas tivesse capturado. Ela o viu pintar momentos simples. Ela cozinhando na cozinha, concentrada na tarefa de preparar uma refeição com amor. Ela regando as plantas no jardim, sorrindo para as flores que ele havia cultivado com tanto carinho. Ela lendo um livro no sofá, imersa em suas próprias reflexões. Mas o mais tocante de tudo foi vê-la retratada dormindo. A imagem mostrava-a serena, com a expressão relaxada de quem finalmente encontrou a paz. Lucas a havia observado, e por meio dessas imagens, havia documentado cada detalhe da sua vida com um amor profundo e silencioso. Helena estava prestes a virar para a próxima tela, quando seus olhos caíram sobre uma mesa no canto do cobertizo. Ali em cima havia um diário. Seu coração pulou no peito. O diário estava aberto, com páginas amareladas e uma caligrafia que ela reconheceu instantaneamente como a de Lucas. Com as mãos trêmulas, ela se aproximou da mesa e começou a ler as palavras escritas por seu marido. O que encontrou nas páginas seguintes a deixou em estado de choque. Lucas havia mantido um diário de sua vida inteira com ela.
Ele escreveu sobre os momentos que eles passaram juntos, as pequenas alegrias e até as dificuldades. Mas havia uma seção que se destacava, uma seção que falava sobre uma verdade que ele nunca havia compartilhado. Em suas palavras, Lucas confessava algo que ele nunca teve coragem de dizer a Helena. Ele sabia que não poderia ter filhos. Ele sabia há anos, mas jamais revelou isso a ela, preferindo carregar o peso dessa verdade sozinho. Helena ficou paralisada, lendo as palavras com um nó na garganta. Ela sentiu uma dor profunda, mas também uma compreensão crescente. Ela sabia que sempre sentiu a dor da infertilidade, mas nunca imaginou que o segredo estivesse do outro lado, em Lucas. Ele havia escolhido não compartilhar essa dor com ela, talvez por medo de a machucar ainda mais. Ele a amava tanto que preferiu esconder a verdade para não vê-la sofrer. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, Helena sentou-se no chão, o diário em suas mãos, o peso da revelação esmagando seu peito. Ela agora entendia mais do que jamais imaginou sobre o amor de Lucas, e as peças que faltavam começaram a se encaixar. Ela se levantou com um novo propósito. O segredo de Lucas não a destruiu. Ao contrário, fez com que ela entendesse a profundidade do que ele sentia por ela. E de algum modo ela se sentiu mais próxima dele do que jamais imaginara ser possível. Helena sentou-se no cobertizo, ainda segurando o diário de Lucas. O peso das palavras que acabara de ler a fazia sentir como se o chão abaixo dela tivesse desmoronado. Ela nunca imaginou que o amor de Lucas fosse tão profundo, tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão doloroso. Ela sempre soubera que ele a amava, mas nunca imaginara que ele tivesse sacrificado tanto por ela, ocultando seu próprio sofrimento para protegê-la. O que Lucas fizera por ela ao longo dos anos agora parecia imensurável. Ela começou a pensar em tudo o que ele fizera em silêncio, sem jamais pedir algo em troca. A dor da infertilidade, a ausência de filhos, o vazio que sempre os acompanhou, tudo isso parecia ter sido sustentado por uma camada invisível de amor e sacrifício. Ao se levantar do chão do cobertizo, ainda com as mãos trêmulas, Helena olhou para as pinturas que estavam ao seu redor. Cada quadro agora parecia mais do que apenas uma representação de sua vida. Eles eram testemunhos de um amor que ela nunca havia compreendido completamente. Lucas não apenas documentara a vida deles, mas também a imortalizara através de sua arte. Ele a havia observado com tanta atenção, com tanto carinho, e agora ela se via refletida em cada uma das telas. Mas o que mais a chocava era que essas pinturas pareciam capturar mais do que apenas momentos. Pareciam refletir sentimentos profundos e emoções que ela jamais soubera que ele experimentava. A tela que mais a comoveu foi a que a retratava como uma mulher jovem, com o rosto iluminado por uma luz suave, o sorriso radiante do dia do casamento. Helena se lembrou daquele dia com uma clareza dolorosa. Ela se lembrava do vestido branco, das promessas trocadas, da alegria que transbordava de seus corações. Mas ao olhar para a pintura, ela percebeu que Lucas não havia apenas pintado um momento feliz. Ele havia capturado a essência do que aquele dia representava para ele. A forma como ele a olhava na pintura era a maneira como ele a via todos os dias de suas vidas juntos, com um amor incondicional, com admiração e, acima de tudo, com um profundo respeito. Ela se afastou da pintura e se aproximou de outra, a que mostrava ela mesma cozinhando na cozinha. Na pintura, ela era retratada em seu ato mais cotidiano, mais simples, mas naquelas pinceladas, Helena podia sentir o amor de Lucas. Ele a observava com olhos atentos, capturando até os menores gestos, os momentos que ela nunca considerou importantes. Cada cena parecia uma declaração silenciosa de amor, um amor que ele expressava sem palavras, mas com sua arte, com suas mãos, com cada traço cuidadosamente aplicado à tela. Helena caminhava pelo cobertizo, observando as obras uma por uma. Ela via agora sua vida refletida ali, mas através dos olhos de Lucas. Ela começava a entender que ele não a via apenas como uma esposa, mas como uma musa, como a inspiração de sua vida. Ele a amava de uma maneira que ela nunca havia imaginado, não apenas com gestos,
mas com uma profunda apreciação por cada momento que compartilhavam. Ele a amava tanto que em cada pintura ele transformava a vida cotidiana em algo grandioso, algo digno de ser eternizado. À medida que vasculhava as telas, Helena começou a perceber que Lucas a conhecia mais profundamente do que ela mesma. Ela se deparou com uma pintura que a retratava lendo um livro no sofá, um domingo à tarde, com a luz do sol entrando pela janela e iluminando seu rosto. Ela se lembrou daquele dia como se fosse ontem. Ela estava completamente imersa na leitura, mas ao olhar para a pintura, percebeu que Lucas havia capturado algo mais do que apenas sua imagem naquele momento. Ele havia capturado a paz que ela sentia, a tranquilidade que ela trazia para o lar deles. Ele havia visto nela uma força silenciosa, uma beleza que ela mesma nunca soubera reconhecer. Naquele momento, Helena se viu como uma estranha. Ela não se reconhecia mais na mulher da pintura. A Helena que Lucas via não era a mulher que ela acreditava ser. Ele a amava de uma forma tão pura e dedicada que ela se perguntou por que nunca percebeu isso antes. Como foi possível que ela tivesse vivido ao lado de alguém que a amava com tanta intensidade sem perceber? Como foi possível que ele tenha suportado todo o peso da dor e da frustração de não ter filhos e ainda assim a amasse tanto? Em um canto do cobertizo, Helena encontrou outra pintura, desta vez de um jardim, o mesmo jardim que ela cuidava com Lucas. Ele a retratara regando as plantas, o sol brilhando e as flores florescendo ao seu redor. Mas, ao olhar mais de perto, ela viu algo que a deixou perplexa. No fundo do quadro, quase imperceptível, havia uma pequena figura, um ser misterioso que ela não reconhecia. A pintura não era apenas de um jardim, era uma representação de um mundo dentro de outro. Lucas havia pintado não apenas a realidade, mas também um reflexo do que ele sentia internamente. Um mundo de emoções profundas, um lugar onde ele poderia expressar suas próprias frustrações, seus sonhos e seus desejos. Aquelas telas não eram apenas retratos de Helena, mas também o espelho de um homem que sentia e vivia intensamente. A última pintura que Helena examinou era a mais difícil de todas. Era um retrato dela mesma dormindo, serena em sua cama. Era a visão mais íntima que Lucas tinha dela, o reflexo de um amor que ele não podia mais esconder. Ao olhar para aquele quadro, Helena sentiu uma onda de tristeza invadir seu peito. Ela nunca soubera que Lucas a observava enquanto dormia, que ele a via como um ser frágil, que ele se importava tanto com ela que desejava eternizar cada parte sua, até mesmo aquelas que ela achava irrelevantes. O amor que ele sentia por ela transbordava em cada traço, e Helena se sentiu pequena diante de toda essa devoção, mas havia algo mais que a deixava inquieta. Enquanto olhava para todas aquelas pinturas e refletia sobre o amor silencioso de Lucas, Helena começou a perceber uma lacuna, um vazio nas pinturas. Não havia retratos de Lucas. Ele havia pintado sua vida, sua casa, seu jardim, mas nunca havia se pintado. Ele a amava profundamente, mas parecia que ele não conseguia ver a si mesmo da mesma maneira. Onde estava o retrato de Lucas, o homem que a amava tanto? Onde estavam as suas emoções, seus desejos? Helena se perguntou se Lucas sequer tinha se dado o direito de se amar da mesma forma que ele a amava. Enquanto se perdia nesses pensamentos, Helena viu algo no fundo do cobertizo, algo que até então não tinha notado. Era uma mesa, coberta por um pano antigo, com um pequeno caderno em cima. Ela se aproximou e o abriu, encontrando um diário. Suas mãos tremiam quando ela começou a ler. As palavras eram de Lucas, escritas com uma caligrafia firme, mas que refletiam uma grande tensão interior. Ele escrevia sobre os momentos que passavam juntos, sobre o casamento, sobre os anos sem filhos, e finalmente ele revelou o segredo que guardava. Ele sabia que não poderia ter filhos, mas preferiu nunca contar isso a Helena para poupá-la da dor. O diário estava repleto de detalhes e reflexões que Lucas jamais compartilhara com ela. Ele escrevia sobre como amava cada detalhe da vida deles, mas também expressava a dor de ser incapaz de dar-lhe a família que ela merecia. Ele se desculpava, mas também lhe agradecia por amá-lo da maneira como ela o fez.
Helena chorou enquanto lia, porque agora entendia. Lucas a amava com uma intensidade tão grande que ele preferiu carregar esse fardo sozinho, sem jamais falar sobre isso. Ele a amava tanto que escolheu viver a dor em silêncio, em vez de compartilhá-la com ela. Helena sentia as palavras de Lucas reverberando em sua mente enquanto folheava o diário com as mãos trêmulas. Cada frase escrita por ele parecia revelar uma camada de seu amor por ela, mas também uma dor silenciosa, uma culpa que ele havia carregado por tantos anos. As palavras de Lucas continuavam a ecoar na sua cabeça, trazendo à tona memórias de momentos que ela nunca imaginou serem tão significativos para ele. Ela fechou o diário lentamente, com um suspiro pesado, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto. Enquanto caminhava pelo cobertizo, absorvendo cada pintura, cada detalhe daquele espaço que Lucas havia transformado em um santuário de amor e dor, algo mais a chamou a atenção. No fundo do cobertizo havia uma cortina que ela nunca havia notado antes, escondendo algo que parecia ser uma área separada. Seu coração disparou. Ela não sabia o que esperar, mas sentiu que o que estava prestes a descobrir seria mais uma peça no quebra-cabeça de seu marido, mais um pedaço do segredo que ele havia guardado tão cuidadosamente. Com um movimento hesitante, Helena puxou a cortina. O que ela encontrou do outro lado a deixou sem palavras. O quarto era pequeno, mas estava decorado com uma atenção aos detalhes que ela jamais imaginara. Era um quarto infantil, perfeito em cada aspecto. A cuna de madeira pintada à mão estava cuidadosamente arrumada no centro do cômodo, como se estivesse esperando para ser usada. Perto da cuna havia brinquedos, alguns ainda em suas caixas, e roupas de bebê pequenas, cuidadosamente organizadas em um armário. As paredes estavam adornadas com murais pintados à mão, representando cenas alegres de animais sorridentes e paisagens coloridas, como se fossem de um conto de fadas. Helena sentiu um nó na garganta ao observar aquela cena. Ela olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Era um quarto perfeitamente preparado para uma criança, mas ela sabia que Lucas e ela nunca haviam tido filhos. O que significava tudo aquilo? Por que Lucas havia criado esse quarto com tanto carinho se ele sabia que nunca seriam pais? A dor que ela sentia naquele momento era quase insuportável. Ela não sabia se deveria chorar, gritar ou simplesmente desaparecer para tentar entender o significado de tudo aquilo. Enquanto tentava processar a cena, seus olhos caíram sobre uma mesa no canto do quarto. Ali, em cima, havia uma carta. Ela se aproximou com cautela, como se a carta pudesse explodir em suas mãos, e a abriu lentamente. As palavras escritas por Lucas estavam tão nítidas quanto sua caligrafia. Era uma carta para ela, escrita recentemente, apenas uma semana antes de sua morte. O conteúdo da carta a fez parar no tempo. Na carta, Lucas começou explicando como, ao longo dos anos, havia planejado aquela surpresa para ela. Ele sabia que nunca poderiam ter filhos biológicos, mas não queria que ela sentisse que algo estava incompleto em suas vidas. Ele queria dar a ela o que nunca poderiam ter: filhos. Não fisicamente, é claro, mas através de um quarto que simbolizasse o amor paternal que ele sentia. Ele descrevia o quarto como um santuário, um lugar onde eles poderiam imaginar a família que sempre sonharam, mas que, por razões além de seu controle, nunca viria ao mundo físico. Lucas escreveu que, ao longo dos anos, ele havia trabalhado secretamente na criação do quarto, decorando cada detalhe, com a esperança de que, um dia, ela pudesse ver aquilo não como uma falta, mas como um símbolo do seu amor incondicional. Ele confessava que não poderia permitir que Helena visse a tristeza em seus olhos ao saber que eles nunca poderiam ser pais. Ele se sentia impotente, incapaz de lhe dar a família que ela merecia, e essa dor o consumia. Então, ele decidiu criar algo de beleza no lugar dessa dor, algo que pudesse trazer paz a ambos, mesmo que fosse apenas uma representação do que nunca seria. Lucas explicou que a decisão de esconder isso dela havia sido difícil, mas ele acreditava que a dor de não poder ser pai não deveria pesar sobre ela também. Ele queria que ela tivesse a oportunidade de criar a família que sempre desejou,
mesmo que isso significasse não ter filhos biológicos. A carta também detalhava como ele amava a ideia de serem apenas os dois, vivendo juntos, trabalhando juntos e encontrando felicidade nos pequenos momentos do cotidiano. Mas a dor de não ter filhos nunca o deixou. Ele guardou isso para si, pintando sua dor em quadros e decorando o quarto infantil, transformando o que era dor em beleza. Este quarto, Helena, é meu presente para nós dois. Não pude te dar filhos, mas dei o que pude. Um lugar onde a nossa história, sem filhos, ainda possa ser vista e vivida com amor, escreveu ele. Eu sei que você nunca saberá o quanto eu sofri, porque você merece o melhor de mim. Mas esse quarto é um símbolo de tudo o que vivemos. Eu te amo mais do que qualquer palavra poderia expressar. E se um dia você precisar desse lugar, eu espero que ele te traga paz. Helena leu a carta várias vezes, sentindo as palavras de Lucas queimarem em seu peito. Ele havia guardado um segredo tão profundo e doloroso, algo que ela nunca teria imaginado. Ela nunca soubera que Lucas carregava uma dor tão grande, uma dor que ele a poupou para não a fazer sofrer ainda mais. Ele havia criado aquele quarto não como um lugar de tristeza, mas como um memorial daquilo que eles nunca poderiam ter. Ela sentiu uma mistura de emoções: dor, gratidão, amor e uma profunda admiração por seu marido. Enquanto Helena absorvia a dor da carta, ela se lembrou das palavras que Lucas sempre dizia: "Eu te amo de todas as formas possíveis." Agora ela entendia o que ele queria dizer com isso. Ele a amava não apenas com palavras, mas com ações, com gestos silenciosos e com o mais puro sacrifício. Ele havia se dado por completo a ela, mesmo em um aspecto tão íntimo e pessoal quanto a paternidade. Ela o amava com todo o seu ser, mas agora, ao ver as coisas com outros olhos, percebeu que o amor de Lucas era ainda mais profundo do que ela poderia ter imaginado. Com os olhos cheios de lágrimas, Helena se levantou do chão e olhou para o quarto infantil mais uma vez. Ela tocou a madeira da cuna com as mãos trêmulas, imaginando o que teria sido sua vida se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Mas, ao olhar para as paredes, para os murais que Lucas pintou com tanto cuidado, ela sentiu algo que nunca havia sentido antes: uma paz. Era como se finalmente ela pudesse aceitar que, embora a vida deles não tenha sido como planejado, ela tinha sido completa de uma maneira única. O amor que ela e Lucas compartilharam era suficiente. Eles tinham se dado um ao outro tudo o que tinham. Helena se afastou do quarto infantil e olhou para a última parte da carta, onde Lucas mencionava que, se ela quisesse, poderia vender os quadros. Ele sabia que as pinturas valiam algo, mas para ele, o que importava era o significado por trás delas. A venda poderia ser usada para ajudar casais que enfrentavam dificuldades semelhantes às deles, ou talvez para apoiar jovens artistas. Helena não sabia o que faria com os quadros, mas uma coisa era certa: ela jamais deixaria que a memória de Lucas desaparecesse. Ele tinha transformado sua dor em algo belo, algo imortal. Antes de sair do cobertizo, Helena olhou uma última vez para o quarto infantil. Ela sabia que a vida seguiria seu curso, mas aquele espaço, aquele lugar, sempre seria o símbolo do amor de Lucas. Ela sorriu através das lágrimas, tocando a tela de um dos quadros de Lucas. "Eu te amo", sussurrou. E pela primeira vez sentiu que, de alguma forma, ele estava ali com ela, naquele quarto, naquele momento. Helena ficou por algum tempo no cobertizo, absorvendo tudo o que acabara de descobrir. O peso das revelações parecia mais leve agora, mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma nova responsabilidade sobre seus ombros. A carta de Lucas, o quarto infantil, as pinturas, tudo aquilo representava mais do que um simples ato de amor, mas uma vida inteira de dedicação, sacrifício e, acima de tudo, de silêncio. Ele havia moldado sua dor em algo belo, algo que poderia trazer alívio a outros, e ela sabia que agora, mais do que nunca, era sua vez de honrar aquele legado. Helena sabia que não poderia simplesmente guardar aquelas lembranças para si. O amor de Lucas merecia ser visto, compartilhado com o mundo, para que outros pudessem entender a profundidade do que ele havia feito por ela e, de certa forma, por todas as pessoas que passavam por lutas semelhantes.
aquela arte, aqueles quadros, aquele quarto, não eram apenas uma representação do amor deles, mas uma forma de deixar algo duradouro, algo que poderia inspirar e ajudar os outros a lidarem com suas próprias perdas, lutas e sonhos não realizados. Naquela noite, quando retornou à casa, Helena sentiu uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Ela já havia superado o maior obstáculo emocional, que era aceitar que Lucas nunca havia compartilhado com ela a sua dor. Mas agora, entendendo a profundidade do amor que ele sentia, ela sentia que estava finalmente pronta para transformar esse amor em algo que poderia tocar as vidas de outras pessoas. O primeiro passo foi a decisão de doar as pinturas e a história de Lucas a um museu. Ela sabia que a arte de Lucas tinha algo especial, algo único. Ela não poderia deixá-la escondida, isolada em um cobertizo. A história por trás dessas pinturas, uma história de amor profundo e de sacrifício, precisava ser compartilhada com o mundo. Com a ajuda de alguns amigos próximos e da família, Helena organizou uma exposição no Museu de Arte Moderna de Madrid. A exposição foi intitulada O Amor Silencioso, em homenagem à maneira como Lucas havia expressado seus sentimentos por ela através da arte, sem nunca buscar reconhecimento ou aplausos. Ele pintava não para ser reconhecido, mas para eternizar o que ele sentia, para transformar sua dor em algo belo e significativo. Quando a exposição foi aberta ao público, Helena se viu rodeada por críticos de arte, jornalistas e visitantes emocionados. As pinturas de Lucas tocavam profundamente cada pessoa que as observava. Muitos falavam sobre o realismo intimista das obras, sobre como cada pincelada parecia capturar a essência da vida cotidiana de um jeito que nunca haviam visto antes. Mas, para Helena, a verdade que estava por trás daquelas obras era mais profunda. Ela via nas pinturas não apenas a beleza das cenas, mas o amor imenso de Lucas, a dedicação que ele tinha por ela e pela vida que construíram juntos. Ela sentiu como se Lucas estivesse ali, de alguma forma, observando todos aqueles que estavam diante de suas obras, testemunhando o impacto que seu amor ainda causava no mundo. Com a venda das obras de Lucas, Helena recebeu uma quantia significativa de dinheiro, algo que ela jamais imaginaria. Mas em vez de usar essa fortuna para si mesma, ela sentiu que havia um propósito maior para aquele dinheiro. Com os recursos da venda, ela fundou a Fundação Lucas e Helena, dedicada ao apoio a casais que enfrentam dificuldades de fertilidade, ajudando-os a lidar com a dor da infertilidade e a encontrar caminhos para realizar seus sonhos de ter filhos. Ela também criou programas para jovens artistas, oferecendo apoio e espaço para que eles pudessem expressar sua arte sem medo de julgamento. A fundação foi um sucesso e Helena viu a diferença que podia fazer na vida de outras pessoas. Ela criou um ambiente de acolhimento e compreensão, onde casais podiam encontrar consolo e onde a arte de Lucas poderia inspirar outros a transformarem sua dor em algo significativo. O quarto infantil que Lucas havia preparado, com tanto carinho, foi convertido em uma sala de esperança dentro do centro da fundação. Os murais pintados por ele estavam agora presentes nas paredes dessa sala, criando um espaço onde as pessoas podiam encontrar conforto e esperança. Helena passou os anos seguintes, dedicando-se à fundação e à memória de Lucas. Ela via como sua vida, seu trabalho e sua arte estavam tocando a vida de tantas pessoas. Ela recebia cartas, bilhetes e mensagens de pessoas que haviam visitado a fundação. Pessoas que haviam sido tocadas pela história de Lucas e pela transformação que ele conseguiu realizar, mesmo sem saber. Casais que, com a ajuda da fundação, finalmente conseguiram adotar filhos. Jovens artistas que encontraram um espaço para se expressar e crescer. Helena sabia que Lucas estaria orgulhoso de ver como sua dor havia se transformado em algo maior, algo que podia impactar o mundo de uma forma positiva. Os anos passaram e, com o tempo, Helena se acostumou com a ideia de que sua vida sem filhos, sem a família que ela havia sonhado, tinha, de alguma forma, sido preenchida de maneira inesperada. Ela encontrou na fundação o propósito que procurava e sentia que a missão de Lucas, de transformar a dor em algo bonito, de dar vida àquilo que ele não podia compartilhar,
havia sido cumprida. Ela olhou para trás e sorriu, lembrando-se do primeiro momento em que descobriu o cobertizo e as chaves, o momento em que tudo parecia desmoronar e a confiança parecia ser quebrada. Agora, olhando para o que havia se tornado sua vida, ela entendia que, às vezes, os maiores presentes vêm de onde menos esperamos. Em uma tarde de outono, enquanto caminhava pelo jardim de sua casa, Helena parou em frente ao local onde Lucas costumava trabalhar. O jardim estava florescendo, as plantas cresciam e se entrelaçavam com os traços das memórias de seu marido. Ela olhou para o céu, o vento suave acariciando seu rosto, e sorriu. "Eu te amo, Lucas", disse em voz baixa. "Você me deu mais do que eu poderia imaginar. E agora, seu amor está vivendo em todos esses corações." Ela sentiu uma paz imensa, uma paz que havia sido difícil de alcançar. Helena sabia que, enquanto vivesse, ela continuaria a espalhar o amor de Lucas, a arte dele e a esperança que ele havia dado a ela. A mariposa pintada por Lucas, que ela sempre soubera que representava a leveza de seu amor, voava agora em seu coração. O amor verdadeiro, pensou ela, nunca morre. Ele se transforma, e em cada transformação se torna eterno. A história de Lucas e Helena era mais do que uma história de dor e perda. Era uma história de amor que, através da arte, encontrou uma maneira de transcender o tempo e o espaço. E assim, o legado de Lucas continuaria a viver, não só através das pinturas, mas também nas vidas que tocava, nas almas que curava. O amor dele se tornava eterno, vivo, respirando em cada tela, em cada palavra, em cada ação que Helena tomava em nome daquele amor. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.